A gente teve até questões aí, até olhando o Enem, que guardadas as proporções da comparação, mas o Enem é uma prévia do ensino médio que Sim. vai, daqui a pouquinho, estar fazendo a prova da OAB aí, quem passou no Enem, e a gente até relatou aqui umas pérolas do Enem que ficamos assim preocupadíssimos com os erros de português, a avaliação, o que era escrito, e o que de fato tem feito a OAB para combater até mesmo essas faculdades meio que aventureiras, porque existem sim, professor, algumas faculdades são aventureiras. Você faz uma redação e você passou, dá o RG, a redação, eles não corrigem, você faz a matrícula e começa a cursar. E fatalmente, talvez o aluno não está preparado para essa prova da OAB. O que a OAB tem feito ou o que tem mudado nesse cenário para que haja essa prova mais mediana da OAB e também esse controle mais preciso sobre o ensino médio e o ensino básico? Bom, primeiro eu preciso esclarecer que eu não sou diretor da OAB, então eu não posso falar pela OAB. Mas o que eu tenho visto os meus colegas advogados fazerem é o seguinte, é um controle mais rígido sobre essas faculdades, principalmente sobre os núcleos de prática forense. Exigindo que as faculdades de Direito tenham os núcleos de prática forense com as regras determinadas pela OAB atendidas, de tal forma que aqueles alunos possam, ao final do curso, exercer bem a advocacia, fazer um concurso público para ocupar um cargo privativo de bacharel em Direito de advogado. E, simultaneamente a isso, aumentado o grau de dificuldade da prova. Só que, às vezes, falta maturidade à banca examinadora para, repito, nivelar, criar um grau de dificuldade que seja razoável e compatível com o recém-formado. Agora, isso só é possível com examinadores que realmente conheçam da docência, sejam professores por décadas, por vários e vários anos. O cabelo branco, ele é adquirido a duras penas. Fazer uma prova não é algo fácil, é algo muito difícil. Saber cobrar é muito difícil. E eu costumo dizer para os meus alunos que às vezes querem ser professores nos cursos de mestrado, não adianta você criar uma prova com grau de dificuldade muito baixo, nem muito alto, tem que ser sempre mediano. O bom examinador, ele consegue, ao criar uma prova mediana na sua extensão e na sua complexidade, saber exatamente o que ele está avaliando. Saber se o candidato está aqui, abaixo ou acima. E às vezes a gente percebe uma prova muito fácil ou muito difícil, o que não é possível dar subsídio para o examinador, o avaliador, saber esse candidato pode e esse não pode virar advogado. Virou um mecanismo técnico só. Agora, exatamente. Carlos, tem uma questão também, a gente recebeu uma pessoa aqui falando sobre concursos públicos e que muitos deles levam em consideração o histórico da pessoa, por exemplo, se ela já teve o nome no SPC. Isso também seria importante? Eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância maior. São as exigências da OAB, por exemplo, ou essas exigências da questão de falha no caráter? Porque a gente sabe que é uma profissão também que exige muita seriedade da pessoa, né? Olha, a ética profissional, eu acho que ela está acima dos critérios técnicos, né? Acima da ética, só Deus, né? E vocês que são tementes a Deus sabem o quanto isso é importante e eu compartilho desse ideal e desse respeito a Deus, às coisas de Deus. Então, as pessoas que não têm caráter, que de repente não fazem parte do time do bem, eu acho que elas não estão aptas a exercer uma função pública. Sim. Porque a função pública exige realmente uma dedicação absoluta, absurda. A partir do momento que eu sou um servidor público, eu coloco a minha vida, o meu trabalho a bem da coletividade. A gente estava avaliando aí aquela questão do pessoal adulterando leite lá no Sul. Isso é um absurdo. Por quê? Você coloca em risco a saúde e a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, para ser um policial federal, eu tenho que estar isento de tudo. Eu tenho que visar a coletividade. Se eu sou um servidor público, um juiz, um promotor, também. Então, essa questão ética, ela é muito delicada, ela é fundamental. Ela é mais importante do que o conhecimento técnico jurídico. Então, saber o passado, o presente da pessoa é fundamental. Às vezes ele cometeu uma gafe, furtou, roubou, assaltou, matou. Ele tem um passado, cumpriu a pena, se arrependeu realmente, né? Falamos hoje sobre o perdão, a importância do perdão, né? Ter a humildade de pedir perdão a Deus e falar assim, olha, eu quero mudar minha vida. Mudou, realmente mudou? Tudo bem, vamos esquecer. Mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto ele mudou? E é muito mais difícil medir isso do que os conhecimentos técnicos. Exatamente. Agora, o estudante de direito, né, se ele quiser ser um bom advogado, então um bom começo para ele é essa prova da OAB. O que os cursinhos, então, têm para oferecer? E as dicas que você daria para esse aluno, para esse candidato se preparar? Porque parece que agora, em julho, não sei se não me engano, é que vai ter uma próxima etapa, não é isso?
Nós vamos ter uma prova agora em junho, né? Aham. Dia 16 de junho, e a outra prova em agosto. A primeira fase e a segunda, né? A primeira fase foi no dia 28 de abril, a segunda vai ser dia 16 de junho. Certo. E aí nós vamos ter uma outra segunda etapa, uma outra prova, são 3 exames por ano, um outro exame em agosto. Primeira etapa em agosto, segunda etapa em setembro, salvo o menor juízo. E considerando também não só esses que já vão fazer o próximo exame, mas os que estão finalizando a faculdade também vão prestar ano que vem ou em outros momentos também. Se me permite, eu até sugeriria o seguinte: quer ser um bom profissional? Saiba bem português. Vou puxar a sardinha para o seu lado. Comecemos do português. E é um conselho que eu daria como professor, que sou professor há cerca de 40 anos. Parece que tem 40. Sou professor particular desde menino, eu sobrevivi dando aula particular. Eu já tá falando da língua portuguesa aí, professor, mas a língua portuguesa também anda bem dificinho, né? Tá pior que a prova da OAB, você saber o português hoje. Olha, essa reforma eu achei terrível, eu não mudaria nada, eu não concordo com ela de jeito nenhum. Eu acho que se fizer uma prova só de português hoje, o nível de admissão da prova vai ser baixo de 10%, porque realmente tá mais difícil que a prova da OAB. Olha, eu gostaria de sugerir a todos os pais e mães que nos assistem, né? Quer educar bem o seu filho? Comece pela língua portuguesa. Independente da profissão. Independente da profissão. Se ele sabe ler, escrever, falar, se comunicar bem, ele vai ser o que quiser. Sim. Pois bem, se ele sabe bem português, ele vai ter facilidade de falar outros idiomas. Ele vai conseguir interpretar bem a matemática, vai ser um bom matemático, vai conseguir estudar história, geografia, tudo. Sim. Filosofia, tudo. Pois bem, comece com uma boa base. Passe por um bom ensino fundamental. Chegue no nível médio. Chegou na faculdade. O aluno da faculdade, vou falar do curso de Direito especificamente, ele não pode subestimar as matérias do núcleo básico dos primeiros semestres. Quando ele tem lá língua portuguesa, sociologia, filosofia, introdução do direito. Então, essas disciplinas, por mais chatas, entre aspas, que elas pareçam ser, elas são fundamentais para entender outras disciplinas lá da frente. Por exemplo, a lógica aristotélica, que normalmente é ministrada numa disciplina chamada filosofia do direito, ou própria lógica, ou introdução ao estudo do direito, né? Ela é primordial para a prática forense. Quem conhece lógica aristotélica consegue redigir qualquer peça prático-profissional privativa de um advogado. A petição inicial é lógica aristotélica, a contestação é lógica aristotélica, o recurso é lógica aristotélica, tudo isso é lógica aristotélica. Então, dê valor a essas matérias do ensino fundamental. Depois, comece a já enxergar o exame de ordem. A partir do 6º, 7º período, ele já começa a fazer algumas disciplinas de prática forense. Então, ele já deve, perguntar para os professores da faculdade como que é o exame de ordem. Já começa a pensar na prova de segunda etapa, a área de especialização dele. Quando estiver lá no 8º, 9º período, procura um curso preparatório, um bom curso preparatório, que tem um bom material didático, bons professores, bons índices de aprovação. Não dá para sair da faculdade e ir direto para a prova sem ter um curso, não. Não dá. É difícil. Por melhor que seja a faculdade, não dá. Então, no 8º, 9º período, ele já procura um curso preparatório, faz um bom curso preparatório e é engraçado. Os melhores índices de aprovação que nós temos hoje são com alunos de 9º e 10º período. Antes de se formar, eles passam no exame de ordem. Às vezes, um índice melhor até mesmo do que os já bacharéis em Direito. Isso, muito interessantíssimo. Professor, a gente quer agradecer, viu, a sua participação, foi bastante esclarecedora a sua vinda aqui e a gente fica feliz de saber que tem pessoas que se preocupam realmente em preparar os nossos futuros profissionais, porque, olha, tem muito profissional aí que faz vergonha à profissão, seja no direito, seja na medicina, seja na licenciatura de qualquer matéria, na televisão, né? Na igreja, infelizmente, mas que Deus continue te capacitando, te dando sabedoria para ajudar esses jovens aí. É o que eu mais tenho pedido a Deus, discernimento, sabedoria, como dizia Salomão, para poder, na verdade, dar diretrizes, conduzir os meus alunos, os meus professores, os meus colaboradores, para que a gente possa obter o êxito, sempre com muita ética, com muito respeito ao próximo e com temor a Deus. Muito bom.